No ano passado, saiu um estudo sugerindo que o eritritol aumentava o risco de infartos e derrames. E essa notícia foi amplamente divulgada pelos principais veículos de imprensa. Agora, saiu um novo estudo publicado por aquele mesmo grupo, sugerindo que o xilitol também estaria envolvido nesse processo. Será que isso significa que a gente deve abandonar o uso dos polióis? Eu acho que não, mas você vai ter que ouvir o episódio até o fim para entender por quê. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Pois é, o estudo saiu e poucas horas depois ele já estava traduzido para o português e publicado na maioria dos principais portais de notícia e dos jornais brasileiros. Deixa eu ler aqui algumas manchetes para vocês perceberem como que elas saíram na imprensa. Adoçante xilitol eleva riscos de ataque cardíaco e AVC. Xilitol, o açúcar extraído da fibra das plantas, pode aumentar o risco de AVC, revela novo estudo. Adoçante xilitol é ligado ao maior risco de infarto e derrame, especialistas analisam. Estudo sugere que o adoçante aumenta risco de AVC. Veja qual. Xilitol, mais um adoçante que entra para a lista dos vilões. É uma pior que a outra, pelo amor de Deus. E reparem que, como sempre, né, pessoal, tem aquele uso inadequado, indevido da linguagem causal. Não em todas. Por exemplo, adoçante é ligado ao maior risco de infarto e derrame, ok, porque ele é um estudo de associação, como a gente vai ver a seguir. Agora, entra para a lista dos vilões, está um pouquinho forçado, né? Ou, por exemplo, pesquisa revela que adoçante xilitol aumenta o risco de derrames e ataques cardíacos. Não foi bem isso que saiu na pesquisa. O que afinal aconteceu nesse estudo e o que os pesquisadores encontraram? Bom, tudo começou, pessoal, com um estudo observacional. É aquele tipo de estudo que não pode estabelecer causa e efeito. Exatamente. E nesse caso específico, eles pegaram 1.157 pessoas, mas não eram quaisquer pessoas, eram 1.157 pessoas que estavam indo fazer um cateterismo cardíaco na Cleveland Clinic. E aí colheram o sangue desse pessoal. Ou seja, qualquer conclusão desse estudo se aplica para pessoas com alto risco cardiovascular, porque pessoas que estão bem de saúde normalmente não estão indo para um laboratório de cateterismo cardíaco, tá certo? Bom, aí eles fizeram uma coisa chamada metabolômica, que significa basicamente que você investiga no sangue dos indivíduos todas as substâncias possíveis e imagináveis. O que eles queriam ver é se existia alguma substância associada ao risco cardiovascular além das tradicionais, colesterol, triglicerídeos, glicose, etc. E aí, lá no estudo de 2023, eles identificaram que o eritritol estava aumentado nos indivíduos que subsequentemente, nos próximos 3 anos depois que eles fizeram o cateterismo, tiveram ou um derrame, ou um infarto, ou morreram do coração. Então havia uma associação entre ter eritritol elevado no sangue e esses desfechos. O detalhamento desse estudo do eritritol e as conclusões que levaram essas manchetes a saírem por aí estão todos detalhados no blog aberto, gratuito, do Dr. Souto, que é o blog Ciência Low Carb. Esse foi um artigo que foi inicialmente publicado na área de membros do blog, que é um espaço fechado para assinantes e tem conteúdo exclusivo toda semana. Mas pela relevância do assunto, na época ele foi disponibilizado para todo mundo. E agora já está incluída também uma atualização desse assunto. A gente vai deixar o link e enviar por e-mail para todo mundo que está cadastrado em drsolto.com.br/podcast, ou então você pode pesquisar lá no Google e encontrar esse post DR Souto Eritritol. Uma coisa muito importante que vocês precisam ter em mente é que esses polióis, eritritol, xilitol, até mesmo sorbitol, são produzidos naturalmente
no corpo humano. Ou seja, quando a gente mede isso no sangue, muitas vezes nós estamos medindo o xilitol, o eritritol, tanto faz, que é produzido pelo próprio corpo e não que tenha sido ingerido. E por que isso é importante? Porque é sabido que coisas como diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, estresse oxidativo, todas condições que aumentam muito o risco cardiovascular, nestas situações o corpo produz mais eritritol e xilitol. Portanto, quando você mede essas coisas elevadas no sangue, elas podem ser apenas um marcador de outros problemas e estes outros problemas serem as reais causas de um aumento de risco cardiovascular. Então, tenham isso em mente à medida que a gente for falando desse estudo aqui no podcast. Bem, uma vez que os autores, então, descobriram que o eritritol, e no caso do estudo que está gerando manchetes esta semana, o xilitol, estava aumentado no sangue das pessoas que tiveram desfechos cardiovasculares ruins, eles, então, fizeram uma segunda parte do estudo, que é pegar uma segunda coorte, ou seja, um segundo grupo de pacientes, mas eles também não eram pacientes quaisquer, também eram gente que estava indo fazer cateterismo. Dessa vez, 2.149 pessoas. E aí, ao invés de medir todas as coisas possíveis, agora eles mediram especificamente o xilitol no sangue dessas pessoas. E, mais uma vez, quem tinha níveis mais elevados de xilitol no sangue tinha um risco maior de ter eventos cardiovasculares, tipo infarto, derrame e morte, nos próximos 3 anos. Isso significa, Sari, que xilitol causa infarto e derrame? Eu estava mesmo para perguntar, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? É o xilitol que causou tudo isso ou é tudo isso que causa o aumento do xilitol no próprio sangue? A gente sequer sabe se essas pessoas consumiam ou não xilitol e eritritol na sua dieta, certo? Na verdade, neste caso específico do xilitol, a gente sabe que eles não consumiam xilitol na sua dieta. E como é que a gente sabe? Por um achado deste próprio estudo. Eu vou falar para vocês adiante que eles fizeram uma parte experimental, onde eles deram bebidas com xilitol para as pessoas. Quando as pessoas beberam xilitol, o xilitol no sangue se elevou mais de 1000 vezes em relação ao nível basal. Ora, nessas 2.149 pessoas, os níveis de xilitol eram muito baixos, não eram compatíveis com alguém que está consumindo xilitol como adoçante. Afora o fato de que essas coortes elas foram seguidas muitos anos atrás, numa época em que o xilitol era pouquíssimo usado como adoçante. Então, na verdade, nós sabemos, e os próprios autores do estudo admitem isso, que o xilitol que eles mediram no sangue dessas pessoas não era de adoçante, era o xilitol produzido por elas mesmas. Então, é muito importante, por isso eu vou repetir, pessoal. Esse estudo não passou um questionário para saber se as pessoas consumiam xilitol ou não. Aliás, não passou questionário nem para saber o que elas comiam. Simplesmente eles mediram o xilitol no sangue, cujos valores foi compatível com o xilitol produzido pelas próprias pessoas e viram que havia uma associação com risco cardiovascular. Mas se eles não perguntaram isso no questionário, então como é que a gente sabe que essas pessoas não consumiam xilitol? Porque os níveis de xilitol medidos no sangue dessas pessoas eram muito baixos, incompatíveis com os níveis de alguém que consome xilitol, que chega a ser 1000 vezes superior. Tudo bem, mas aí como é que esse achado, essa associação virou esse tipo de manchete de que o xilitol causa toda essa série de doenças? Bem, a mídia nunca precisou muito esforço para levar a sério estudos de epidemiologia nutricional. Ou seja, eles acreditam em qualquer coisa do tipo 3 castanhas por dia farão você viver 5 anos a mais, ou cada ovo que você consome equivale a 5 cigarros. Vocês já ouviram todo esse tipo de besteira. Então, nem me espanta tanto que a mídia leve a sério estudos de epidemiologia nutricional. Mas esse estudo aqui, ele tem alguns aspectos que vale a pena a gente conversar, que aprofundam um pouco o tema. Mas antes da gente chegar neles, eu queria que quem não ouviu ainda parasse e ouvisse a trilogia que a gente fez aqui sobre a tortura dos dados para que eles confessem. Porque rolou algo desse tipo aqui, tá, pessoal? Lá naquela trilogia, eu expliquei que os mesmos dados podem ser investigados usando diferentes metodologias e podendo mostrar resultados completamente diferentes.
Pois é, nós não podemos saber todas as formas que os autores usaram para revisar os dados nesse estudo aqui do xilitol, mas apenas por aquilo que consta no artigo, já dá para ver que os vieses aqui são fortes. Olha só, numa análise inicial, o tercil, quer dizer, o terço de pessoas com níveis mais altos de xilitol endógeno no sangue tinha um risco de 1,81, ou seja, 81% maior de ter eventos cardíacos. Ao controlar para fatores de risco tradicionais, ou seja, levar em conta colesterol, triglicerídeos, pressão alta, etc., esse risco já caiu para 1,57, ou seja, de 81% já caiu para 57%. Quando a análise matemática tratou os níveis de xilitol como uma variável contínua, ou seja, como números, ao invés de tratar como xilitol baixo, médio ou alto, aí esse risco caiu para 1,06, que é nada, né, pessoal? É um aumento de 6%, está tão próximo de nada que não precisa ser levado a sério do ponto de vista estatístico. E olha só, eu aposto que se eles controlassem nesse estudo para síndrome metabólica, resistência à insulina, a associação provavelmente desapareceria. Mas nas manchetes, o que vocês veem é, na realidade, esse risco de 1,81, que foi apelidado de dobro do risco em algumas matérias jornalísticas. Mas além dessa parte observacional da análise de dados, teve também um experimento realizado em laboratório com plaquetas. E a que conclusão que isso levou? Então vamos lá, plaquetas, pessoal, são componentes do sangue. O sangue tem lá os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e tem as plaquetas. E as plaquetas são a primeira etapa do processo de coagulação. E as plaquetas são muito importantes na doença cardiovascular, porque quando a pessoa tem um infarto, normalmente é porque as plaquetas formaram um coágulo dentro da artéria coronária e aí obstruiu o fluxo do sangue ali, produzindo um infarto. Quando uma pessoa que tem doença cardíaca usa aspirina para, entre aspas, afinar o sangue, o que a aspirina de fato está fazendo é diminuir a chance das plaquetas se ativarem e começarem a cascata da coagulação. Ou seja, ter plaquetas mais reativas pode ser um problema. Então, os autores fizeram vários testes. Primeiro, eles pegaram plaquetas de voluntários e incubaram com níveis de xilitol compatíveis com os níveis endógenos que eles encontraram lá naquela parte do estudo observacional. Quando eu digo incubaram, significa fizeram isso dentro de um tubo de ensaio. E aí o que aconteceu? Nada. Exato, não aconteceu nada. Mas quando eles usaram substâncias que sabidamente ativam as plaquetas, que eles deram a cutucada nas plaquetas quimicamente para que elas se ativassem, foi necessária uma quantidade menor dessas substâncias que ativam plaquetas quando o xilitol estava presente. Então a interpretação é: o xilitol deixa as plaquetas mais fáceis de serem ativadas. Aí os autores fizeram um segundo teste, num sistema de capilares in vitro, então tubinhos bem fininhos de vidro, simulando vasos sanguíneos. As plaquetas elas se agregaram, que é o primeiro passo, né, para a formação de um coágulo, mais rapidamente na presença de xilitol. Mais uma vez, é um teste de laboratório, não é um teste num animal, né, mas sugerindo que o xilitol torna as plaquetas mais reativas, ou seja, que poderia aumentar a chance da formação de coágulos. Não satisfeitos, os autores fizeram um terceiro teste, dessa vez em camundongos. E aí eles lesionaram as artérias carótidas dos camundongos, e quando você lesiona o interior de uma artéria, fatalmente ali vai se formar um trombo. Por quê? Porque numa artéria lesionada, as plaquetas vão lá e se grudam na lesão da artéria. É assim que ocorrem os ataques cardíacos e as isquemias cerebrais. E aí eles identificaram que se eles davam xilitol para os camundongos, esse trombo se formava mais rapidamente na carótida lesionada do animal. Um detalhe que não pode passar em branco é que eles descobriram que camundongos não absorvem xilitol. Então eles tiveram que injetar o xilitol
no peritônio dos camundongos para fazer esse teste. Então, até que ponto um teste feito em carótidas quimicamente lesionadas de camundongos e a administração injetável de xilitol é a mesma coisa do que você comer um sorvete adoçado com este poliol? Não sabemos, né? E não satisfeitos, eles fizeram um quarto teste. Dessa vez, eles pegaram plaquetas isoladas de voluntários antes e depois dessas pessoas consumirem 30 gramas de xilitol. 30 gramas de xilitol é a metade da dose que se considera adequada para que você não tenha diarreia ou algum outro desconforto abdominal, né? 60 gramas por dia é o limite máximo recomendado para consumo de xilitol. Então, é uma quantidade importante, não é tão pouco assim. Bem, aí eles descobriram que as plaquetas das pessoas, depois que elas consumiram o xilitol, estavam de fato mais reativas em testes in vitro. Então é um conjunto robusto de testes sugerindo que realmente o xilitol, e o estudo do ano passado com eritritol mostrou a mesma coisa, tá? Que esses polióis tornam as plaquetas mais reativas. Resultado importante, lembrando que teste de laboratório. Teste de células, que nem sempre se reproduzem quando a gente escala e vai para a vida real, né? Para desfecho concreto em seres humanos em saúde. Exatamente, esse passa a ser agora o grande dilema, porque idealmente a gente deveria testar esses polióis em pacientes com este perfil, ou seja, pessoas com alto risco cardiovascular, em um estudo randomizado, prospectivo, com duração de pelo menos alguns anos. No caso aqui do estudo observacional deles foram observação por 3 anos, então deveria ser pelo menos isso, para ver se realmente o uso de polióis aumenta o risco de fenômenos trombembólicos, ou seja, da formação de coágulos com consequências cardiovasculares. Esse tipo de estudo não foi feito e acho pouco provável que seja. E aqui no final do episódio eu vou sugerir o tipo de estudo que eu acho que poderia resolver esta dúvida. Eu li um outro estudo, cujo link vocês que estão inscritos vão receber, em que um outro grupo de autores faz uma crítica ao estudo do eritritol do ano passado, mas se aplica também aqui a esse do xilitol. Primeiramente, eles mostram que existem outros estudos laboratoriais mostrando melhora da saúde vascular, redução da inflamação no contexto da hiperglicemia com o uso de polióis. Existem estudos indicando aumento e outro indicando nenhum efeito nas plaquetas e na coagulação de roedores com o uso de eritritol. Em ratos fêmea, inclusive, houve redução do número de plaquetas. Quer dizer, estudos analisando o efeito dos polióis, conduzidos por outros grupos que não tinham uma agenda de mostrar que os polióis eram ruins, em alguns casos mostraram benefícios em modelos experimentais bem parecidos com o que eles usaram aqui. Só existe um único estudo experimental em humanos, com duração de apenas 4 semanas, avaliando o efeito do eritritol, uma quantidade pesada, assim, de 36 gramas por dia, todos os dias por 4 semanas, em pacientes diabéticos. E o que esse estudo mostrou foi uma redução da rigidez arterial, isso é uma coisa boa, melhora da função endotelial, e o endotélio, que é o revestimento interno dos vasos, quando ele está melhor, isso reduz o risco da formação de coágulos e trombos, e redução da pressão arterial sistólica. Ou seja, em um estudo em humanos diabéticos com duração de 4 semanas, o uso do eritritol melhorou uma série de coisas. Mas será que é por causa do eritritol ou será que é porque eles substituíram o açúcar pelo eritritol e aí por isso os diabéticos tiveram melhora? Pois então, Sari, essa é a grande complexidade de quando a gente vê as coisas no mundo real. Se vocês forem perguntar a minha opinião, eu creio que se os polióis permitirem que uma pessoa com sobrepeso ou obesidade emagreça, permitirem que uma pessoa com gordura no fígado elimine esta gordura no fígado. E quando eu digo permitirem, é pelo seguinte: é difícil uma pessoa seguir uma dieta low carb, por exemplo, e se abster completamente do sabor doce. E muitas vezes a possibilidade de ter o adoçamento pelos polióis nas receitas
não como uma coisa para comer todo santo dia, mas eventualmente é algo que facilita sim a adesão ao estilo de vida. E uma pessoa diabética deixar de ser diabética, na minha opinião, reduz muito mais o risco cardiovascular do que qualquer eventual aumento que a gente sequer sabe se existe por causa do uso dos polióis e seus efeitos nas plaquetas. Vocês querem ver uma coisa? Ter diabetes aumenta o risco de infarto em cerca de 10 vezes. Aquele risco relativo, 10. Enquanto que, na pior das hipóteses, nesse estudo observacional, os autores disseram que o grupo que tinha os níveis mais elevados de polióis no sangue tinham um risco de 1,8 para eventos cardiovasculares, ou seja, alguém que é diabético, que adota uma dieta low carb e que gosta muito de doces e passa a consumir polióis todos os dias, que tinha um risco 10 vezes aumentado e que agora deixa de ser diabético, mesmo que esse 1,8 seja verdade, é uma redução drástica do risco cardiovascular. Então a gente precisa pesar isso, mesmo que a gente acredite que os polióis realmente possam aumentar um pouco o risco cardiovascular. E eu tenho sérias dúvidas, porque vamos lembrar de uma coisa que eu mencionei antes. Quando os autores fizeram a análise dos dados observacionais, utilizando a correção para outros fatores de risco cardiovascular e, ao invés de categorizar o xilitol em baixo, médio e alto, utilizaram os valores numéricos como variável contínua, o risco que eles encontraram foi 1,06, ou seja, praticamente nada. Então, eu acho que talvez seja muito barulho por nada. E para quem assina a área de membros do blog Ciência Low Carb, todo esse assunto detalhado vai estar lá no formato de uma postagem com as referências, como de costume. E quem quiser saber mais pode conferir em drsolto.com.br e clicar na aba Área de Membros. E aí quem tiver dúvidas sobre esse assunto, sobre o xilitol, sobre o eritritol, vai poder fazer comentários lá na área de membros para enviar essas perguntas e esclarecer todas as dúvidas. Lá eu estou sempre acompanhando e respondendo. E ainda falando sobre outros estudos que avaliaram polióis em roedores com diabetes induzido e em outros roedores com resistência à insulina, o uso de eritritol melhorou a função endotelial, que eu já falei para vocês que significa um risco cardiovascular menor, e melhorou a resistência à insulina, e melhorou o colesterol, e melhorou os triglicerídeos, de modo que não é impossível que de fato os polióis aumentem a reatividade das plaquetas, mas eles fazem muitas outras coisas. E se eles melhorarem a função endotelial, se eles diminuírem os triglicerídeos, se eles melhorarem o controle do diabetes, talvez mesmo com as plaquetas um pouco mais reativas, ainda assim o efeito cardiovascular deles seja positivo pelos demais efeitos que os pesquisadores do estudo em pauta não avaliaram. Vocês entendem? Eles avaliaram uma única dimensão do efeito laboratorial do xilitol e do eritritol, qual seja o efeito sobre as plaquetas. Mas, quando um indivíduo consome essas coisas, existem incontáveis outros efeitos. E é o somatório desses efeitos todos, que podem incluir remissão do diabetes, emagrecimento, etc., que vão determinar o impacto final. Mas teve duas coisas que eu prometi para vocês no início do podcast. Uma delas é que eu ia propor um tipo de estudo que eu acho que pode ajudar a resolver essa dúvida e que eu iria responder no final, se nós afinal devemos ter receio ou não de usar polióis. Pois bem, o estudo que eu acho que poderia, na prática, responder boa parte das dúvidas é o chamado estudo de randomização mendeliana, que nada mais é do que pegar um número muito grande de pessoas, milhares de pessoas, e avaliar variantes genéticas que fazem com que elas produzam mais ou menos eritritol, com que elas produzam mais ou menos xilitol. Como os genes são distribuídos de forma aleatória, é quase como se fosse um ensaio clínico randomizado, com a vantagem de que quem nasceu com um gene que faz com que essa pessoa produza mais xilitol, significa que ela vai produzir mais xilitol a vida inteira, é uma exposição bem longa. E se realmente isso estiver associado com um risco cardiovascular aumentado, bom, aí eu acho que a gente pode ter motivos para começar a acreditar. E aí a pergunta que não quer calar. Será que a gente deve jogar fora
o xilitol e o eritritol? Eu não vou jogar nada fora, até porque eu uso tão pouco. Eu uso ocasionalmente, assim, exceto quando eu tô testando alguma receita para compartilhar em rede social, que aí eu acabo fazendo alguns testes até achar que ficou do jeito certo. Mas na vida real, eu acho que eu faço um bolo a cada 3 meses, eu não sei, eu não consigo nem lembrar. E a minha recomendação sempre costuma ser para as pessoas não usarem esses adoçantes, nenhum adoçante em quantidade exagerada e de preferência não todos os dias. Assim como a gente não deve consumir grandes quantidades de açúcar, não faz sentido pensar que é uma coisa saudável você substituir toda aquela quantidade de açúcar que antes era consumida por uma grande quantidade de adoçantes e seguir a vida como se nada fosse. O ideal é que a gente use o adoçante como uma ponte para a redução do consumo do açúcar e que ao longo do tempo a gente consiga precisar cada vez menos do adoçamento dos alimentos, à medida que a gente se acostuma com o sabor natural deles. Perfeito. Eu vou continuar consumindo produtos com polióis quando eu quiser consumir alguma coisa doce, como por exemplo um doce de leite low carb, como por exemplo um sorvete de baixo carboidrato, que são coisas que, como você disse, Sari, eu não consumo todos os dias. Agora é importante lembrar que não é como se o açúcar fosse seguro para a sua saúde. Então, entre consumir açúcar e consumir um poliol, sendo que o poliol aqui eu estou me referindo a xilitol, eritritol, no contexto de uma dieta low carb, permite manter os benefícios, uma boa composição corporal, portanto reduzir uma série de outros riscos cardiovasculares. Então, entre açúcar, cujos danos são plenamente conhecidos, e os polióis, que têm estudo observacional e estudo de mecanismo em laboratório sugerindo que pudesse ter um risco, eu ainda fico com os polióis. Mas concordo, Sari, talvez o ideal seja reduzir o consumo de ambas as coisas e comer mais comida de verdade. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.